Bom dia, gente. Bom dia. Hoje é sexta-feira. Nossa, sexta-feira, já 21 de dezembro. Natal se aproximando. Esse é o Paz e Bem de número 38. Eu sou o Mauro Lopes e já começo pedindo, se você não está inscrito, não está inscrita no canal, por favor, inscreva-se. Nós vamos ampliando essa rede do bem, essa rede de paz e bem. Perdão. Essa noite passada, nós transmitimos, então, em rede, conforme combinado, a entrevista do Faustino Teixeira, aqui pela TV 247, se você está nos assistindo na TV 247 neste momento. Então, está na coleção de vídeos, tanto já da TV 247, quanto da TV do canal Paz e Bem, eu diria, histórica entrevista do Faustino Teixeira, ao redor da temática do diálogo interreligioso, da mística interreligiosa, mais ainda, né, da espiritualidade que se projeta para além das fronteiras institucionais das religiões. Foi realmente fantástica. Esse programa de hoje tem a ver com Faustino, tem a ver com algo que o Faustino, com um toque que o Faustino me deu. Os cachorros vão participar de novo do nosso encontro hoje. Tem gente passando na rua, tá vendo? Gente conversando na rua, é madrugada, mas o pessoal já tá animado. Aqui em Bertioga tá chegando a temporada, então tudo fica muito mais movimentado e a cachorrada se agita quando as pessoas passam. O Faustino tem a ver com uma das vertentes ou uma das personagens, uma das protagonistas do programa de hoje. Como é que surgiu esse nosso encontro de paz e bem? Surgiu, acho que foi no 8º programa da semana BOF 80 anos, né? Nossa semana que teve 10 encontros, nossa semana estendida de 10 encontros, celebrando os 80 anos de Leonardo Boff. Eu li uma relação de místicos que o Boff nos trouxe, né? Quando ele está falando sobre exatamente religião e espiritualidade, ele vai falar daqueles fundadores de caminhos espirituais, que são pessoas profundamente carismáticas, né? Não fechadas nos limites das religiões. E ele apresentou uma lista para nós: Buda, Isaías, Jesus Cristo, São Paulo, São Francisco, Luther King, Gandhi, Dom Helder Câmara e Dom Oscar Romero. E me causou assim, fiquei um tanto incomodado, não sei quem assistiu, se lembra, né? Falei, não tem mulher nessa lista, né? E aí eu disse, bom, nós vamos ter encontros com mulheres importantes na nossa caminhada no Paz e Bem. Tá aqui. Hoje vai ser o primeiro deles. Então aí me veio esses dias todos, antes da entrevista com Faustino, nas nossas conversas, ele já vinha me falando de uma mística Eti Ilezum, que eu não conhecia. Eti Ilezum. E ele vinha me falando, olha, esta foi uma das grandes, uma das maiores místicas do século XX, e a sua mensagem se projeta sobre nós. Tem orações da Eti Ilezum aqui no livro do Faustino, com o Frei Volney, tá? Livro que tem nos acompanhado, né, em vários encontros, as orações da humanidade, que recolhe orações de diversos caminhos de espiritualidade, né? Orações / poesias, não é? E tem 3 da Eti Ilezum lá. No programa com o Faustino, o programa terminou, eu falando para ele, vamos, então, escolhe uma oração daqui. Ele falou, vamos qualquer uma da Eti Ilezum, e lemos. E aí eu fiquei com o nome dela na cabeça. A Eti Ilezum morreu muito jovem, aos 29 anos de idade, em novembro de 1943, em Auschwitz, na Polônia, judia. Uma jovem judia pouco afeita à temática da religião e que fez uma aproximação muito bonita, um mergulho muito bonito no seu encontro com Deus ao longo da vida, ao longo da sua vida tão curta, né? Ao longo da sua vida jovem. Morreu em Auschwitz. Ela que trabalhava com o Conselho Judaico, auxiliando os judeus nos campos de concentração, acabou morta em Auschwitz, ela e toda a sua família.
Aí eu falei, opa, tem outra mística que eu conheço com que também morreu em Auschwitz, Edith Stein. Edith Stein, e veja que interessante, ela morreu, né, que coincidência trágica, mas ao mesmo tempo profética. Etty Lesum morreu aos 29 anos, em novembro de 43, em Auschwitz. Um pouco antes, um pouco mais de um ano antes, Edith Stein tinha também sido assassinada, morrido na câmara de gás, em Auschwitz, em 9 de agosto de 1942, um pouco mais velha que Etty Lesum, aos 50 anos de idade. Etty Lesum fez uma caminhada à margem das instituições nesse seu encontro com Deus. Edith Stein, profundamente mergulhada no judaísmo, uma família crente, uma família judaica muito tradicional na Alemanha. Naquela época nem era Alemanha, mas não me lembro da cidade de Edith Stein, mas a cidade alemã, e ela se converte ao cristianismo, se torna monja carmelita, e vai inclusive adotar o nome de Teresa Benedita da Cruz. Ela é arrancada do Carmelo, né, do mosteiro carmelita na Holanda, e acaba morta em Auschwitz. Mas ela é, como Etty Lesum, uma mártir judaica. Ela não foi morta por ser monja carmelita, foi morta por ser judia. Uma intelectual judia de primeira linha, assim, fantástica. Uma mulher, uma feminista fantástica. E, opa, tem uma terceira profeta mística, também mártir dos campos de concentração. E essa nos é mais conhecida. Olga Benário Prestes. Olga Benário Prestes morreu um pouco antes de Edith Stein, em 22 de abril de 1942, numa idade intermediária entre as outras duas, aos 34 anos, na câmara de gás no campo de Bernburg, Auschwitz na Polônia, o campo de Bernburg na Alemanha. Então, em abril de 42, Olga Benário Prestes foi morta pelos nazistas. Em agosto de 42, Edith Stein, e em novembro de 43, Etty Lesum. 3 mulheres profetas, 3 mulheres místicas, 3 mulheres mártires. Alguém pode perguntar, mas opa, Olga Benário Prestes, comunista, ateia, sim, profeta, mística, mártir. O que é um profeta ou uma profeta? O profeta não é aquele que tem visões, né, que fica, daqui a 15 anos vai acontecer tal ou qual coisa. Isso é bobagem, essa visão de profeta, de profetismo, é uma visão distorcida. O profeta, a profeta, é aquele que, mergulhado na realidade em que vive, denuncia esta realidade, denuncia as estruturas injustas desta realidade, e aí sim aponta para o futuro. Aponta para o futuro de esperança, aponta para o caminho de saída desta realidade profundamente injusta. Estes são os profetas e as profetas bíblicas. Estas são as profetas que com quem nós vamos caminhar hoje. Etty Lesum, Edith Stein e Olga Benário Prestes. Todos, a gente vai olhar na Bíblia, os profetas e as profetas são perseguidos, são mortos pelo sistema. Jesus Cristo foi morto pelo sistema. Jesus Cristo era a profecia em si mesmo, né? Ele era o profeta, a profecia. É uma denúncia radical do sistema e um anúncio do que vem. O que vem? O reino de Deus, o reino da justiça e da paz. É este mesmo anúncio que Etty Lesum, que Edith Stein e Olga Benário Prestes faziam, o reino da justiça e da paz, ao denunciar. Então, profeta. Místico, mística. Quem é a mística? A pessoa mística, ao contrário do que se pensa, não é aquela que levita, né? Não é aquela que está imersa em visões sobrenaturais. Não. O místico, a mística, tem tudo a ver com a ideia da profecia. O místico e a mística é aquele e aquela que é fiel no caminho do segmento. Qual segmento?
do segmento para o reino da justiça e da paz. Este é o místico, esta é a mística, é aquele que no seu cotidiano, na sua vida, segue persistentemente esse caminho. Então dá para ver que profeta e místico são duas palavras de sentido muito aproximado. E aí o profeta, a mística, o místico estão sempre com a possibilidade de serem martirizados, de serem mártires. Qual é a origem etimológica da palavra mártir? Mártir é testemunha. A profeta, a mística, o profeta, o místico dão testemunho com a sua vida da denúncia do sistema e da possibilidade, da novidade do novo tempo, do tempo do reino da justiça e da paz, ou como Jesus o chamava, o reino de Deus. Como Olga Benário Prestes dizia, o comunismo. Então, o mártir é aquele que acaba tendo a sua vida roubada, sendo assassinado, sendo morto, sendo massacrado, porque é profeta, é mística. Aí ela é assassinada. O seu testemunho chega ao limite da existência, ultrapassa a sua própria existência física para se tornar mártir, pessoa viva entre nós, para sempre. Projeta-se para a vida eterna. Não é assim? Durante o nazismo na Alemanha, houve um campo feminino, um campo só para mulheres, que era o campo de Ravensbrück, na Alemanha também. Foi um dos primeiros campos abertos em 39 e um dos últimos a serem libertados em 45. Passaram 130 mil mulheres por este campo. 130 mil mulheres. Muitas mártires, muitas morreram, muitas sobreviveram também a este campo. Então a gente vê que elas têm vida, estão vivas também, mas são vidas anônimas. Há algumas místicas, profetas, que nós recolhemos seu exemplo e elas se transformam também em representantes destas místicas, profetas, mártires anônimas que vão compor o panteão da profecia, o panteão da missão, o panteão do martírio da humanidade, da história da humanidade. Então, 3 delas estão recolhidas para o nosso encontro de hoje. Eti Lezum, Edith Stein, Olga Benário Prestes. É com ela que nós caminhamos. As 3 se levantaram contra o nazismo. As 3 eram mulheres de esquerda. Não há profecia na direita, porque a direita é o próprio sistema. A direita não denuncia, a direita afirma o sistema. A direita é incapaz de mística, porque a direita, então, não segue o caminho da profecia e não é martirizada, ao menos no contexto, né, dos regimes tal qual se apresentaram ao longo da história concreta, real, vivida da humanidade. Eti Lezum, Edith Stein e Olga Benário Prestes eram mulheres que levantaram sua voz, se fizeram vivas na luta contra o nazismo e eram todas mergulhadas nesse universo da esquerda, a esquerda no sentido do movimento que aponta esse caminho do reino da justiça e da paz. Olga, no caso de Eti Lezum e Edith Stein, Eti Lezum foi aprisionada vivendo na Alemanha, morreu na Polônia, foi transportada para a Polônia. Edith Stein, alemã, foi aprisionada na Holanda e levada para a Alemanha. E Olga Benário Prestes foi aprisionada no Brasil por Filinto Miller durante ali o início, né, o germe do Estado Novo, e também enviada para a Alemanha. Antes de ser enviada para Auschwitz, Olga Benário Prestes, Olga, ficou numa prisão, na prisão de Barnimstrasse, onde nasceu sua filha. Ela foi deportada grávida, Anita Leocádia Prestes, que tem hoje 82 anos de idade.
nasceu na prisão, mãe e filha conviveram um pouquinho e logo Anitta foi arrancada dos braços de Olga, foi entregue à sua avó, alemã também, e depois veio para o Brasil, foi para a União Soviética, veio para o Brasil, hoje mora no Brasil. Então, já temos aí um pouco menos de 15 minutos, mas temos tempo de rezar com as três. De experimentar um pouco da poesia e da mística dessas profetas, místicas, mártires. Vamos começar pela mais jovem, Eti-Lesum, aqui no livro do Faustino, As Orações da Humanidade. Vou ler a oração de número 355 do livro. Nos braços nus da vida. E foi novamente como se a vida, com todos os seus segredos, estivesse próxima de mim, como se eu a pudesse tocar. Tive a sensação de estar a repousar no seio desnudado da vida e de lhe ouvir o suave bater do coração. Jazia nos braços nus da vida e ali me sentia imensamente segura e protegida. E pensei, como isto é estranho, há guerra, há campos de concentração, pequenas crueldades amontoam-se em cima de pequenas crueldades. Quando caminho pelas ruas, sei que em muitas casas por onde passo, há ali um filho que está preso. Ali o pai está refém. E ali tem de suportar a condenação à morte de um filho de 18 anos. E estas ruas e casas ficam perto da minha própria casa. Sei de tudo isto e continuo a enfrentar cada pedaço de realidade que se me impõe. E, no entanto, no momento inesperado, abandonado a mim própria, encontro-me de repente encostada ao peito nu da vida e nos braços dela. E os braços dela são muito macios e envolvem-me de modo muito protetor. E nem sequer consigo descrever o bater do coração. Tão lento e regular, e tão suave, quase abafado, mas tão fiel, como se nunca mais findasse, e também tão bondoso e compassivo. Este é, pois, o meu sentimento da vida, e creio que não há nenhuma guerra ou crueldade humana gratuita que o possam modificar. É muito emocionante, né? Eti-Lesum foi uma grande cantora da vida no meio da guerra, em meio à guerra, em meio àquela visão que ela tinha dos campos de concentração. Não era uma mulher de tristeza, não era uma mulher de ódio, era uma mulher do seguimento do amor. O que é uma pessoa mística, senão aquela que segue o caminho? Qual caminho? O caminho do amor. Eti-Lesum fez esse caminho do amor, em grande alegria. Gente, em meio à guerra, trabalhando nos campos de concentração, morta num campo de concentração, Eti-Lesum amava a vida e a alegria de viver. Edith Stein. Ó doce luz. Ó doce luz que me envolves e ilumina as trevas do meu coração. Tu me guias como a mão de uma mãe. Se eu me soltasse, não poderia dar um só passo mais. És o círculo que me circunda e me encerra em si. Separada de ti, eu cairia no abismo do nada, do qual me elevaste até ao ser. Está mais perto de mim do que eu de mim mesma. Mesmo assim, és inacessível e incompreensível. Nenhum nome pode te conter. Ó Espírito Santo, amor eterno. Maravilhoso, não é? E vejam o diálogo profundo que há entre a oração poesia de Edith Stein e a oração poesia de Eti-Lesum. Por diálogo, né? Diálogo profundo entre essas orações poesias. Olga Benário Prestes. Vou ler
Eu vou puxar agora aqui do computador a oração poesia de Olga. Qual é a oração poesia de Olga? Não está no livro do Faustino. Não está no livro do Faustino. Eu vou apontar para vocês. Está no site do Instituto Luiz Carlos Prestes, né? Seu pai, seu marido, foi o Cavaleiro da Esperança. É a carta dela escrita a Prestes e a filhinha recém-nascida, Anitta Leocádia, na véspera de sua morte, na véspera de ser enviada para a Câmara de Gás em 23 de abril de 42. Portanto, essa carta escrita em 22 de abril de 42. Queridos, amanhã vou precisar de toda a minha força e de toda a minha vontade. Por isso, não posso pensar nas coisas que me torturam o coração, que são mais caras do que a minha própria vida. E por isso... Puxa vida, gente, tá difícil. Vamos lá. E por isso me despeço de vocês agora. É totalmente impossível para mim imaginar, filha querida, que não voltarei a ver-te, que nunca mais voltarei a estreitar-te em meus braços ansiosos. Vejam, né? Olga, Edith e Eti, esta ideia do abraço, né, da vida, super presente. Quisera poder pentear-te, fazer-te as tranças. Ah, não, elas foram cortadas. Mas te fica melhor o cabelo solto, um pouco desalinhado. Antes de tudo, vou fazer-te forte. Deves andar de sandálias ou descalça, correr ao ar livre comigo. Sua avó, em princípio, não estará muito de acordo com isso. Mas logo nos entenderemos muito bem. Deves respeitá-la e querê-la por toda a tua vida, como o teu pai e eu fazemos. Todas as manhãs faremos ginástica. Vês? Já volto a sonhar, como tantas noites, e esqueço que esta é a minha despedida. Puxa, não estava no plano, desculpa. E agora, quando penso nisto de novo, deixa eu me recompor. Essas três profetas místicas, mártires, são muito atuais para nós, né? No momento em que o neofascismo está às portas de se instalar no Brasil, agora a partir de 1º de janeiro, a realidade que elas viveram é uma realidade que acabou se aproximando muito de nós, né? Então, a oração, poesia, a carta de Olga, que é uma oração poesia também, nos evocam muito uma realidade que está próxima de nós, né? E agora, quando penso nisto de novo, a ideia de que nunca mais poderei estreitar teu corpinho cálido é para mim como a morte. Carlos, querido, amado meu, terei que renunciar para sempre a tudo de bom que me destes? Conformar-me-ia, mesmo que não pudesse ter-te muito próximo, que teus olhos mais uma vez me olhassem. E queria ver teu sorriso. Quero-os a ambos, tanto, tanto. E estou tão agradecida à vida por ela haver me dado a ambos. Mas o que eu gostaria era de poder viver um dia feliz, os três juntos, como milhares de vezes imaginei. Será possível que nunca verei o quanto orgulhoso e feliz te sentes por nossa filha? Querida Anitta, meu querido marido, meu garoto.
Choro debaixo das mantas para que ninguém me ouça, pois parece que hoje as forças não conseguem alcançar-me para suportar algo tão terrível. É precisamente por isso que esforço-me para despedir de vocês agora, para não ter que fazê-lo nas últimas e difíceis horas. Depois desta noite, quero viver para este futuro tão breve que me resta. De ti aprendi, querido, o quanto significa a força de vontade, especialmente se emana de fontes como as nossas. Lutei pelo justo, pelo bom e pelo melhor do mundo. Prometo-te agora ao despedir-me, que até o último instante não terão por que se envergonhar de mim. Quero que me entendam bem. Preparar-me para a morte não significa que me renda, mas sim saber fazer-lhe frente quando ela chegue. Mas, no entanto, podem ainda acontecer tantas coisas. Até o último momento manter-me-ei firme e com vontade de viver. Agora vou dormir para ser mais forte amanhã. Beijos pela última vez. Olga. Então, mil desculpa, gente. Então a gente vê que Edith e Olga são todas cantoras da vida. Cantoras da vida. Não tem uma palavra de ódio, um xingamento, um desejo de morte de ninguém. É puro desejo de vida. 3 profetas da vida, 3 anunciadoras da vida, 3 místicas que fizeram e fazem, com seu exemplo, com sua poesia, com sua vida, o caminho de seguimento na busca de um tempo, lugar de justiça e paz. E uma característica comum a todas elas, esta alegria profunda de viver que os nazistas não conseguiram roubar. Tem aqui o trecho, o Instituto Humanitas Unicinos acabou de lançar um caderno, Faustino teve um papel importante na preparação desse caderno, dedicado a Eti Islum. Eu vou... Eti Ilesum, tenho muita dificuldade com o sobrenome dela. E eu vou colocar na descrição do vídeo o link para esse caderno, é maravilhoso. A Mariane Anelli, poeta também, fala sobre o finzinho da vida de Eti Ilesum. Vejam que interessante. Ela tem uma entrevista dela no caderno. Essa partida de Eti Ilesum cantando, porque ela... a pergunta é assim, entre tantas imagens fortes de Eti Ilesum, está aquela que do trem que vai levá-la ao campo de concentração para a morte, ela joga para a amiga um cartão que diz: deixamos o campo cantando. O que essa passagem revela sobre essa mulher? Essa partida de Eti Ilesum cantando é realmente impressionante, lembrando que no mesmo trem, uns vagões à frente, iam seus pais e o irmão mais novo. Isso revela exatamente o que a própria Eti expressou nos seus cadernos um ano antes, que não se sentia nas garras de ninguém. Era uma mulher livre. Livre. A maneira como essa mulher age coincide com o que ela sente, pensa e escreve. Quando passa a frequentar, ainda voluntariamente, o campo de Westerbork, é como se estivesse pronta para aceitar Auschwitz como qualquer outra coisa terrível, porque àquela altura já nada podia quebrá-la por dentro. Sua alma não estava em jogo nessa partida. Por isso, ela partiu com uma, talvez incompreensível para nós, alegria de viver. Alegria de viver. Aqui,
Edith Stein. E a gente viu Olga, aqui Edith Stein. Ela, numa parada em Westerbrock, exatamente, Westerbork, este campo a que se refere, onde Etismo, veja que vidas convergentes, né? Nesse campo onde Eti trabalhava, Edith Stein parou no trem a caminho de Auschwitz. Teve uma parada ali. E ela, então, 3 dias antes da morte dela, escreve o seguinte bilhete que alguém fez chegar à sua superiora no Carmelo de Este, na Holanda, depois. Querida madre, quando vossa referência receber a carta de P, um nome legível, ficará sabendo o que ele pensa. Parece-me que nas circunstâncias atuais é melhor nada tentar. Abandono-me, porém, nas mãos de vossa reverência, deixando-lhe a decisão. Estou contente com tudo. Um mistério, né? Um mistério da alegria da vida. Essas 3 mulheres, Eti, Edith e Olga, são cantoras da alegria da vida, diante de todas as diversidades, diante de qualquer diversidade, diante da diversidade limite, da morte. Bom, nunca fizemos um Paz e Bem tão longo, já vamos para mais de 30 minutos. Eti, Edith, Olga, as profetas, místicas, mártires, que são nossas guias. Um minutinho, vai, para silenciar. 1 minuto. Façamos uma... que recebamos as 3 em nosso peito. Olhos fechados, respiração profunda, silêncio. Ok, vou abrir os olhos. Estou com dificuldade, inclusive, hoje de me concentrar. Deixa eu abrir aqui novamente a câmera. Ok. Eu não sei se deu para ouvir ao fundo a ventania. Venta muito aqui agora. Esse vento tem nome. Eti, Edith, Olga. Que a nossa vida tem esse nome, esses nomes. Nossas profetas, nossas místicas, nossas mártires. Que elas nos acompanhem a partir de hoje por toda a nossa vida. Com sua alegria, seu desejo de viver, sua esperança, sua oração, sua poesia. Paz e bem, gente. Paz e bem.